Meus amigos, eu sou o Alessandro Brito, você está no canal Curando pela Palavra e eu quero compartilhar um recado do coração de Deus com você. Eu sei que você clicou aí nesse vídeo justamente por conta do título que diz Deus me abandonou. Mas a questão é, será que Deus nos abandonou mesmo? O que faz com que nós venhamos a pensar que o Senhor abandonou um dos seus filhos amados? O que faz com que nós venhamos a pensar que o Senhor não está ao nosso lado? E eu convido você a ficar até o final desse vídeo e receber uma palavra do coração de Deus que eu tenho certeza que abençoará a sua vida. Fique comigo até o final dessa mensagem e seja grandiosamente abençoado em o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, meus amigos, eu quero falar a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos do profeta Daniel. Você conhece a história, né? Se você não conhece, eu convido você a ler, está relatada lá em Daniel, capítulo 3, quando Nabucodonosor fez uma estátua de ouro e todos deveriam se prostrar diante dela. Aquele que não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens fiéis a Deus e não se prostraram diante daquela imagem. E o resultado foi que eles foram lançados dentro daquela fornalha. Mas eu quero chamar a atenção para você, essa história começa no capítulo 3, no versículo 1, e até o versículo de número 24, nós não vemos Deus se manifestando sobre aquela situação. Eles estavam em um perigo eminente, eles estavam a ponto de serem lançados naquela fornalha e Deus não havia se manifestado até então. E justamente nessas horas, onde nós estamos precisando de um socorro e parece que Deus não está ouvindo as nossas orações, é que esse sentimento de que Deus nos abandonou entra em nosso coração. Mas nós aprendemos aqui com esse texto das Sagradas Escrituras que no momento exato o Senhor entra com as suas fortes mãos e socorre aqueles que são seus. Presta atenção aqui o que aconteceu, versículo 25. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Olha só, aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha. Deus não impediu que eles fossem lançados na fornalha, mas Deus guardou aqueles homens dentro daquela fornalha. E é isso que acontece conosco. Muitas vezes parece que Deus nos abandonou porque nós estamos passando pelas situações difíceis. Mas o próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós, por sermos conhecedores da palavra, por sermos servos de Deus, nós não estamos privados de passar por dificuldades. Mas a grande verdade é que o Senhor, mesmo em meio àquela dificuldade, permitirá que nós passemos por aquilo, mas que nós venhamos a sair ilesos dessa situação. Eu quero ler um outro texto aqui com você, que está lá em Lucas, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. E essa passagem é muito conhecida, o próprio Senhor Jesus passando por uma adversidade no início do seu ministério, e o texto diz assim no versículo 1: Jesus, presta atenção, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. E ali a Bíblia diz o quê? Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Primeira coisa que nós precisamos entender: muitas das adversidades que nós enfrentamos, o Senhor está provando o nosso coração. E nós precisamos saber que essa adversidade tem dia e tem hora para acabar. Agora presta atenção: não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Deserto é sempre sinônimo de escassez, sinônimos de dificuldades. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado e que tem levado você a pensar que o Senhor lhe abandonou. Mas todos os desertos que nós enfrentamos fazem de nós um cristão melhor.
Todas as adversidades que nós enfrentamos faz com que nós tenhamos experiências com Deus. As maiores experiências que nós temos com Deus são nos desertos que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada. Agora, se Jesus entrou cheio do Espírito Santo no deserto, presta atenção como é que ele saiu. Lá no versículo 14 diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Ô, meu irmão, Jesus entra no deserto cheio do Espírito e sai no poder do Espírito. Há uma diferença nisso. E nós precisamos entender que todos os desertos que nós enfrentamos nos torna mais poderosos no Espírito do Senhor, porque a nossa confiança em Cristo Jesus é aumentada, porque nós vemos Deus entrando em ação sobre aquela situação, porque nós vemos Deus trabalhando em nosso favor, porque nós temos experiências com Deus, e isso faz com que nós sejamos confiantes na palavra do Senhor. Nós sempre temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quantas batalhas muito maiores do que essa que você está enfrentando você já venceu? Essa batalha talvez seja muito menor do que outras que você já enfrentou e você saiu ileso. Mas o fato de o Senhor não lhe livrar de passar por essa situação, por esse sofrimento, não quer dizer que o Senhor te abandonou. Quer dizer que muitas vezes Ele está querendo se revelar a você de uma maneira diferente. Ele quer dizer que muitas vezes nós precisamos se achegar diante dele, porque as lutas têm esse poder na nossa vida, de nos levar para mais perto do Senhor. Nós, diante de uma dificuldade, nós oramos, nós jejuamos, nós levantamos na madrugada para clamar, e muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Nós fomos criados para se relacionar com Deus, e às vezes, quando tudo está indo bem, nós não buscamos a Deus como deveríamos, mas basta o deserto chegar, a luta se levantar, que nós buscamos a face do nosso Criador. Então presta atenção, Jesus não te abandonou, mas no momento certo o Senhor entrará e te livrará dessa situação e dará um fim a esse sofrimento, mas não deixe o diabo te enganar. Uma passagem que eu gosto muito, Salmo 120, versículo de número 2. Senhor, livra a minha alma da língua mentirosa. O diabo talvez esteja mentindo para você, dizendo que o Senhor te abandonou, mas é mentira. O Senhor está ao seu lado, Ele sempre esteve. Palavras do próprio Senhor Jesus antes de subir aos céus. Ele disse: em verdade vos digo, todos os dias eu estarei contigo, até a consumação dos séculos. E os séculos ainda não foram consumados. Por isso, o Senhor Jesus está com você. Nunca deixe isso cair no esquecimento. Jesus te ama, você é especial para o Senhor Jesus, e é nessas palavras que você precisa descansar o seu coração. Jesus não te abandonou. Um forte abraço, espero que essa palavra tenha sido ministrada pelo Espírito em seu coração e que produza um fruto de fé e de esperança dentro de você. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.